Olá pessoal, aqui é o professor Bernardo, iniciando então uma aula de sistema respiratório. Nessa primeira parte nós veremos mais relacionado a aspectos da ventilação pulmonar em aves e mamíferos e ventilação branquial em peixes. Então, o primeiro sistema respiratório tem como funções prever o oxigênio para os tecidos, ou seja, leva dos órgãos respiratórios até o tecido e, no caminho inverso, retira o gás carbônico produzido pelos tecidos e leva até os órgãos respiratórios onde vai ser eliminado. Também colabora com a termorregulação, vamos ver depois exatamente como. Participa do metabolismo de algumas substâncias endógenas, por exemplo, enzimas conversoras, né, aquela enzima que converte a angiotensina 1 e a angiotensina 2, por exemplo, no pulmão ou na brânquia. E a última seria a proteção contra poeira, gases e agentes infecciosos em animais de respiração aérea. Mas, na verdade, essa proteção não é bem uma função inerente ao funcionamento dele. Aqui temos um desenho da anatomia do sistema respiratório, no animal de respiração aérea, aqui no exemplo um cachorro, né? Para verem aqui seria a entrada aqui do ar pelas fossas nasais, tem uma traqueia, depois tem brônquios, bronquílios, né, formando aqui a parte do pulmão. E mostrando ampliado, então, essa região aqui do pulmão, a gente vê que os bronquílios aqui eles se ramificam depois em alvéolos. Né, e os alvéolos, dá para ver aqui, eles têm um íntimo contato com a parte do sistema circulatório. Os capilares pulmonares passam bem ao redor dos alvéolos. Então, essa é no mamífero. As funções das vias respiratórias dos animais de respiração aérea seria, primeiro, regulação da temperatura corporal. Então, eliminação do calor em altas temperaturas através da evaporação, principalmente em aves, suínos e cães. Eles fazem uma respiração mais agitada e mais superficial para fazer essa redução da temperatura corporal. Revestido por sal auxiliar de protetoras de muco, né? Então faz uma limpeza das partículas de viés aéreas do aparelho mucocelular, vai fazer o aquecimento do ar que está sendo inspirado, né? Poderá ser resfriamento se a temperatura for acima da temperatura corporal, são situações mais extremas, né? Que é muito raro de acontecer. Umedecimento, né? O ar ele geralmente não está em 100% de umidade relativa, então tem que ser umedecido quando entra no corpo do animal. Ocorre filtração com pelos e cornetos, não ocorre um turbilhonamento do ar, principalmente mamíferos. O olfato, então, temos ali a mucosa olfatória, geralmente na região dorsal das vias nasais, o animal então percebe os aromas. Né? No caso, assim, para ter uma ideia, vaca, cavalo e porco, 8 a 9% da mucosa nasal, né, é a mucosa olfatória, e na ovelha na cabra 13 a 15%. Os animais eles podem inspirar e expirar pelo nariz e pela boca. Tá? No caso dos equinos é basicamente uma respiração nasal. Tá? O palato é muito desenvolvido, se coloca o epiglote aberto, então a corrente de ar não pode passar pela cavidade oral, por isso que é só uma respiração nasal. As funções das vias respiratórias dos animais de respiração aérea, então faringe, laringe, traqueia, bronquíolos, é para a passagem de ar, basicamente. Né? Em mamíferos, a laringe regula o volume de ar durante a respiração, evita a aspiração de corpos estranhos e produz som. No caso das aves, né, que produz sons, é a siringe, em vez de laringe. A traqueia possui anéis cartilaginosos para aumentar a rigidez. Então, no caso de brônquios e bronquíolos, eles podem mudar um pouco o diâmetro quando o pulmão se expande e se contrai. A traqueia não, a traqueia ela é mais rígida, por causa dos anéis cartilaginosos. Então, aqui, como eu mencionei, os brônquios e bronquíolos diminuem os anéis cartilaginosos para aumentar a flexibilidade, para permitir, então, o movimento do pulmão. Aqui uma comparação do sistema respiratório de mamíferos e aves, né? Do mamíferos eu mostrei antes, aqui tem um corte mostrando um corte dos alvéolos. Né? Aqui, no caso das aves,
os pulmões são formados por parabrônquios, chamados parabrônquios. Tem esse formato aqui, é diferente um pouco dos mamíferos. Tá? Aqui mais detalhado, então, nós temos, no caso da galinha, pato, pombo e peru, tem 8 sacos aéreos. Certo? Então aqui, ó, dá para ver, tem os sacos cervicais, né? Saco cervical, o saco clavicular, né? Saco torácico, né? Anterior, saco torácico posterior ou craniais e caudais, né? Saco abdominal. Certo? E aqui aparece a siringe, ó, dá para ver a siringe, que é o órgão do canto nas aves. Né? E aqui uma visão, né, interior, né, aqui estão localizados os pulmões, né, com parabrônquio aqui. E aqui uma vista lateral, mostrando aqui o pulmão e os diferentes sacos aéreos aqui que eu mostrei para vocês já. Tá? Então, no caso das aves, nós temos, além do pulmão, tem os sacos aéreos que participam da respiração. Aqui temos uma fotografia da traqueia do pulmão de um avestruz. Certo? Aqui temos então a traqueia. Tá? Aqui um brônquio e aqui o pulmão. E aqui ampliado, tá? Nós temos aqui o pulmão, tá? E aqui a traqueia. E aqui uma vista do pulmão da ave, né? Como é que é por dentro. Certo? Veja que não é alvéolos aqui, é um sistema um pouco diferenciado. Mas também permite a passagem de sangue aqui dentro, né? E o ar passa aqui no meio, então para ter uma boa oxigenação do sangue. Aqui é uma outra vista mostrando os pulmões, né? O pulmão está aqui. O número 6 aqui, parabrônquios aqui. Certo? Aqui temos aqui temos a traqueia. Deixa eu ver o que mais aqui no número 2, brônquio primário. O número 3, ventrobrônquios. O número 5 são os brônquios laterais. Aqui nós temos a letra A, é o saco aéreo cervical, o B é o interclavicular, o C é o saco torácico cranial ou anterior, o D é o posterior, e o E é o abdominal. Aqui no caso do carcará, mostrando então aqui a traqueia, a siringe e aqui os brônquios principais. Bem, a ventilação ela é um processo dividido em 4 eventos. A ventilação pulmonar ou branquial, a difusão do gás carbônico e do oxigênio nos alvéolos de sangue, o transporte desses gases no sangue e células e a regulação da respiração. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a ventilação pulmonar e branquial, tá? E no próximo vídeo são os demais. Bem, na ventilação pulmonar em mamífero tem a entrada e saída de ar dos alvéolos pulmonares. Né? Então, para isso, deve haver expansão e retração dos pulmões. Os pulmões são envoltos por uma pleura visceral e a cavidade torácica pela pleura parietal, com um líquido no meio. Então, isso permite que a parede do pulmão deslize. Então, nós temos a parede do pulmão e a cavidade torácica, então, ó, elas deslizam uma em relação à outra, assim, e esse líquido permite que isso seja que aconteça, né? E ao mesmo tempo esse líquido dá uma tensão superficial grande, impedindo que a parede do pulmão se separe da parte interna da cavidade torácica. Aqui seria um ser humano, mas é o mesmo raciocínio para todos os mamíferos, né? Os movimentos do diafragma. Então aqui aparece, aqui nós temos os 2 pulmões, né? E aqui embaixo o músculo que é o diafragma. Então o movimento do diafragma permite uma respiração tranquila do animal. Quando há contração do diafragma, aqui que está contraído, né?
aumenta o espaço aqui na cavidade torácica e o pulmão expande. Tá? E aí ele cria uma pressão negativa de modo que ocorre a inspiração. Na expiração, o diafragma relaxa, veja que então o pulmão tende a diminuir o volume, né? Uma pressão aqui, é uma pressão positiva e o ar vai sair então, temos a expiração. Então o trabalho da inspiração em mamíferos tem o trabalho de complacência, expandir os pulmões contra as forças elásticas, né? A tendência do pulmão é encolher. Então tem o trabalho de resistência tecidual, superar a viscosidade do pulmão, estrutura da parede de tórax, e o trabalho de resistência das vias aéreas, superar a resistência das vias aéreas ao movimento do ar. Quando o animal faz exercício, temos também o movimento das costelas. Então, além da contração do diafragma, tem que ocorrer a contração da musculatura que movimenta as costelas. Tá? E a expiração, então, é um processo passivo, é um processo mais de trabalho, de contração da musculatura, de modo geral, é a inspiração. Tá? No equino adulto, é passiva até atingir o volume de relaxamento, daí os músculos expiratórios abdominais são recrutados para diminuir ainda mais o volume pulmonar. Tá? Não só no equino, na verdade, a maioria dos animais, se quer fazer uma expiração mais forçada, vai ter que promover contração de alguns músculos. E aqui mostra como é que o movimento das costelas contribui para aumentar a caixa torácica. Então imagine aqui, ó, quando o animal está inspirando, certo? Tá vendo, tem que haver expansão aqui da cavidade dos pulmões, certo? Então o diafragma contrai e ocorre o que? Um levantamento das costelas. Aqui tem um desenho de um balde mostrando aqui que ó, a costela está abaixada, aí quando a costela levanta, veja que tem um espaço aqui, ó. Certo? Então está ampliando o espaço aqui dentro onde está o pulmão. Tá? Então isso contribui para o pulmão expandir. E aí quando está ocorrendo a expiração, as costelas voltam a baixar. O diafragma relaxa, as costelas voltam a baixar. Isso nos mamíferos. Tá? E nas aves? Nas aves o processo é diferente. Nas aves não tem contração da musculatura para fazer o pulmão expandir. O pulmão não se expande nas aves. O que acontece aqui? Bom, aqui tem aqueles sacos, né, que eu já mencionei para vocês, certo? Agora vejam aqui, na letra B, nós temos que o animal está inspirando, certo? Então vejam aqui, ó, o ar entra, certo? Vai para os sacos abdominais posteriores, né, o torácico e o abdominal, e passa também pelos pulmões, indo em direção aos sacos aéreos anteriores. Na expiração, temos o que? Contração do saco. Aqui, na inspiração, temos a expansão dos sacos aéreos. E na expiração, temos contração dos sacos aéreos, tanto os anteriores como os posteriores, e veja que o ar passa novamente. Certo? Então, o ar está passando durante a inspiração e está passando durante a expiração. Certo? Bem, aqui temos um outro desenho mostrando aqui na letra A a inspiração, né? O ar está entrando aqui, certo? Vai passar pelos parabrônquios, vai entrar nos sacos aéreos anteriores, tá? Aqui, e nos posteriores. E na expiração ocorre contração dos sacos aéreos e o ar vai passar novamente pelos parabrônquios. E daí sai. Então, no caso das aves, tem contração dos músculos na inspiração e na expiração. Os músculos respiratórios, movimento externo e costelas para mudar o volume dos sacos aéreos e não do pulmão. E muitas aves, como os gansos, por exemplo, quando estão voando, a contração dos músculos do voo são coordenados com a respiração, de modo a poder movimentar as asas e respirar. Nos mamíferos há uma tendência de retração dos pulmões, por isso que boa parte da expiração é passiva, os pulmões tendem a encolher.
Então, porque são fibras elásticas que estão distendidas na inspiração, responsável por 1/3 dessa tendência de retração, e a tensão superficial do líquido que reveste os alvéolos, que é responsável por 2/3 dessa tendência de retração. Então, o pulmão, na verdade, não só de mamíferos, mas todos os vertebrados de respiração aérea, apresenta uma substância chamada surfactante, que é uma mistura de lipoproteínas secretadas por pneumócitos alveolares tipo 2, diminui a tensão superficial dos alvéolos e previne o colapso alveolar. Então, na verdade, aqui é mais para mamíferos. No caso, anfíbios e répteis também devem ter. Bem, na ventilação alveolar, ela é feita para quê? Para a renovação do ar nos alvéolos e bronquíolos respiratórios. As bronquíolos respiratórias são pouco desenvolvidas nos ruminantes, equinos e suínos, e são bem desenvolvidas nos carnívoros e macacos e não existem nos camundongos. Bronquíolos respiratórios é a parte onde pode ocorrer parte da troca gasosa, ocorre principalmente nos alvéolos. E o espaço morto é o local das vias respiratórias onde não ocorrem as trocas gasosas. Seria toda essa parte aqui, o bronquíolo secundário, o brônquio, a traqueia, a laringe e as fossas nasais. Tudo isso não ocorre trocas gasosas. Então, é um espaço morto em termos de trocas gasosas. Então, aqui nós temos, de um animal de mais ou menos 70 quilos, tá mostrando aqui o que acontece, vamos ver aqui. Começar por aqui, no final da inspiração, certo? O pulmão tem uma determinada quantidade de ar e 150 ml é o espaço morto, traqueia, brônquio, laringe, cheio de ar. Aí quando o animal expira, vai sair, digamos, está expirando 500 ml. 150 é ar do espaço morto. Então o que saiu realmente aqui é 350 e ficou 150 aqui no espaço morto. Aí quando ele inspira de novo, quer dizer, o espaço morto aqui é com o ar que estava nos alvéolos. Aí quando o animal inspira de novo, ele vai entrar o 150, que ficou ali no espaço morto, 350, que é o novo, e 150 fica no espaço morto. O total que ele inspirou e expirou 500 ml. Não é mais aqui, é 500 ml. 350 mais 150, 500 ml. E aí, mas vejam que de novidade mesmo é 350, o resto é espaço morto, 150. Volume corrente, que é aquele que mostrei ali, 500 ml, para um animal de mais ou menos 70 kg, no cavalo é 4 a 6 litros, na vaca é 3,5 litros. A capacidade vital, ou seja, a quantidade de ar total que pode ter no pulmão, é 330 litros no cavalo. É o que ele pode inspirar totalmente ou expirar totalmente, uma inspiração muito profunda. E a capacidade pulmonar total é 40 a 42 litros. Então, vai ficar alguma coisa, mesmo que o animal expire totalmente, ainda vai ficar no pulmão, ele não fica totalmente vazio. Então, esse ar que ainda resta ali é para fazer com que não sejam interrompidas as trocas gasosas. Sempre vai ficar um pouco de ar no pulmão. Aqui temos a frequência respiratória por minuto de alguns mamíferos. Então, um equino, variação 10 a 14 por minuto, média de 12. Aqui a vaca leiteira tem uma frequência respiratória maior. Se ela está em decúbito aqui, aumenta. O bezerro de vaca leiteira tem essa frequência aqui. Se está deitado, quase não muda, Um suíno deitado aqui tem 25, a média de 40. Um carneiro ruminando em 18 graus tem essa frequência. A temperatura aqui, ruminando, mas também a temperatura mais baixa diminui um pouco a frequência. Então, normalmente, para calcular a frequência respiratória, mais ou menos 70 vezes o peso animal, vezes 0,25. As aves, vejam que aqui as aves são menores e a frequência de algumas é maior. Aqui então 30, 65, aqui o ganso 17, o pavão aqui menor e o pombo pequeno também. Essas frequências que eu mostrei para vocês são os animais em repouso.
Então, o espaço morto no repouso aqui, né, pode ser maior do que 70% do volume corrente. Então, ele não, vejam, parte do que ele está inspirando, muito pouco vai ser ar novo. Né? Aves têm espaço morto, sim, embora tenha praticamente uma direção do ar, né? Ele entra por um lado e sai pelo outro. A traqueia das aves tem um volume cerca de 4,5 vezes maior que mamíferos do mesmo tamanho. Então, igual resistência ao fluxo do ar, mas espaço morto maior no caso da traqueia. Né? As aves, então, compensam tendo maior volume corrente e menor frequência respiratória. Então, elas inspiram e expiram de maneira mais profunda para compensar esse maior espaço morto. No caso dos peixes, né, a maioria deles tem respiração aquática e aí eles vão obter oxigênio a partir da água. Né? Isso vai depender da pressão parcial do oxigênio na atmosfera, tem a ver com a altitude, quanto mais alto, menos oxigênio e menos oxigênio na água. Temperatura da água, se a temperatura mais alta, menos oxigênio e quantidade de substâncias dissolvidas na água. Se tem mais sais, tem menos oxigênio. Então, água doce tem mais oxigênio que a água do mar. Então, aqui 1 litro de água tem mais ou menos essa quantidade aqui, né? Ou seja, 1,2% do volume, enquanto que no ar tem 21% de volume. Né? Então, muito mais, né? Oxigênio. Quando se trabalha com peixes, se fala que quando a oxigenação da água, quando os níveis de oxigênio estão bons, adequados para o animal, está numa normóxia, 100% de saturação de oxigênio. Quando o oxigênio diminui, ter hipóxia, tá? São baixos níveis de oxigênio. Em torno de mais ou menos 3 mg por litro é uma hipóxia moderada e uma hipóxia severa a menos de 1 mg por litro. Aqui temos, no caso, os peixes têm as brânquias, né, tem respiração aquática. Aqui está mostrando, então, uma parte da brânquia, possui esses filamentos branquiais, e os filamentos branquiais, por sua vez, possuem lamelas. Aqui, certo? Então, a água passa nesse sentido aqui, ó, e o sangue passa no sentido contrário da água. Certo? Aqui nesse outro desenho dá para ver melhor. Aqui temos um filamento, aqui temos as lamelas, certo? E aqui o fluxo de água e aqui o fluxo de sangue. Esse fluxo contrário, água e sangue, permite o funcionamento do sistema contracorrente. Então vejam aqui, ó, a água está entrando, aqui temos os níveis, a saturação do oxigênio da água, aqui está em 90%, mas o sangue que está saindo da brânquia, aqui está com 80%, então se difunde oxigênio. Aqui diminuiu a saturação da água, mas encontra um sangue menos saturado ainda, então se difunde. Aqui também se difunde, aqui também. Então isso permite um aproveitamento muito melhor, permite uma retirada muito mais eficiente do oxigênio da água, do que a gente olha, por exemplo, em mamíferos e aves. Aqui temos um mecanismo de ventilação branquial no peixe, certo? Então aqui apresenta a água vai entrar pela boca e vai sair pelo opérculo. Tá? Então aqui está representando, seria a válvula oral, aqui a válvula opercular, com a abertura da boca e a abertura do opérculo. Certo? Então dá para dividir em duas partes, bomba bucal e bomba opercular, e as brânquias estão aqui no meio. Então, inicialmente, ocorre o que? O opérculo está fechado, a boca está aberta, começa a haver expansão aqui da cavidade junto ao opérculo, e a água vai passando aqui, vai entrando pela boca e passando pelas brânquias. Logo a seguir, começa a haver expansão da cavidade oral, e continua expandindo aqui a cavidade opercular, né? E aí continua passando água pelas brânquias. No momento seguinte, que começa a haver contração primeiro aqui da cavidade bucal, depois da cavidade opercular, a boca fecha, mas o opérculo abre. Então a água continua passando pela brânquia e aqui também. Tá? E aqui no finalzinho também. Então a água passa continuamente pelas brânquias e o movimento das duas cavidades aqui
não é oposto, uma contrai, a outra expande, não, é levemente defasado, de modo que então a água passa continuamente pelas brânquias. Certo? Então, com isso, nós terminamos esse primeiro vídeo relacionado com a respiração.